TNIT. Eu sou a Raquel. Eu sou a Vanessa. E hoje nós estamos aqui, voltando, para falar com a Claudete, na Vic Assessoria. Quem não viu ainda, a gente já gravou um vídeo falando sobre a nova reforma trabalhista. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E nós estamos aqui voltando para falar hoje das formas de contratação da CLT, para a área de tecnologia. Porque são muitas formas de contratação, principalmente para nós que trabalhamos com tecnologia, e a Claudete vai nos ajudar. E uma delas, Claudete, é CLT Flex, mito ou realidade? Do que se alimenta essa forma de contratação? Ela existe? Bom, ela existe. Então, aqueles mitos, lenda urbana, Realmente, assim, esse é um termo que vocês que usam muito na área de TI. O pessoal que vai trabalhar realmente vê muito isso, mas é um termo, procura na legislação, ver se vocês encontram alguma coisa chamada CLT Flex. Não existe. Não existe CLT Flex. Falhou! O que existe? A CLT. Só tem uma CLT. Dentro da CLT existe um termo que fala cota utilidade. Você pode pagar uma parte do salário com o dia, o reembolso do dia de despesas, de viagens, Quando existe, principalmente o pessoal que é representante, então às vezes tem diária, de hotel, tal. Então, por ter essa possibilidade de você pagar uma parte do salário em cota utilidade, então começou a existir CLT cotas, CLT flex, começou a se pagar uma parte do salário em forma CLT em carteira, outra parte por fora, como se fosse... É isso mesmo. Registra um valor na carteira, eu já fui CLT Flex, acho que muitas pessoas que trabalham com tecnologia sabem, é um valor na carteira e pago por fora o restante. Então você combina um valor e lá na tua carteira está um valor, mas na verdade você recebe o todo por fora. Como se fosse um bônus, não é isso? Que aí é o que a Claudete está explicando, que é como se fossem essas cotas, despesa, e ela pode falar melhor pra gente como eles fazem, Então, assim, na realidade o que existe é CLT registrado, é o valor em carteira que você recebe, é o valor que vai pagar os impostos, todos os encargos, tudo mais. A diferença, existe uma possibilidade da cota utilidade, que é você ser reembolsado por alguns gastos que você tem, Então você tem uma diária, algumas coisas. Então isso é o que o pessoal acabou se chamando de CLT Flex e deturpando tudo isso, pagando às vezes um salário muito mais por fora do que por dentro. E nós tivemos aí uma série de ações trabalhistas, empresas realmente sendo obrigadas a legalizar, a mudar as formas de contratação por conta disso, porque realmente não existe CLT Flex. Então, se hoje um profissional ele é CLT Flex, ele pode acionar essa empresa para que seja regularizado o modo de contratação dela? Ele vai ter que ver, tem que negociar muito com a empresa, Porque ele tem que ver realmente como é que ele está, qual que é o registro dele, Porque é o que a gente insiste em dizer, amadurecimento, Hoje a gente não pode dizer que a pessoa foi obrigada a assinar um contrato de trabalho, você concorda? Então isso tem que entender muito bem. O empregado ele não coitadinho quando ele compra um carro para pagar em 48 vezes, que ele paga 3 carros, Ele paga uma prestação e paga 3 carros. Mas ele é considerado um coitadinho quando ele assina um contrato de trabalho que tem umas certas regras, como se ele não soubesse ler. Então, como o empregado ele vai assinar, ele tem que entender muito bem. Ele concordou com aquelas regras, ele quer fazer aquilo, ele vai ter que cumprir. E é esse que é o amadurecimento que a reforma trabalhista está trazendo. Então você sabe ler, você sabe muito bem ler, então você concorde ou não e vá atrás disso, de você fazer aquilo que você considera correto. Então hoje você tem um contrato CLT Flex, você está achando que você está sendo lesado, que você tem algum problema, vai atrás de poder legalizar isso. Mas isso são várias formas de contratação. Então hoje você tinha essa forma de contratação CLT Flex, que você ouvia muito. Cooperado, como você falou, que é uma espécie de cooperativa onde todos os empregados são considerados cooperados, depois recebem, emite uma nota, a empresa recebe um valor e divide por horas trabalhadas, E esse cooperado, ele é um CLT?
Não, é uma empresa. Uma empresa. É uma cooperativa. Tem É uma mesmo cooperativa sem fins lucrativos. com CNPJ. Ela tem CNPJ, tudo direitinho. Ela é uma empresa, que é uma cooperativa, que paga, que recebe um valor e depois distribui para os seus cooperados. Então, mesmo esse regime de cooperativa tem uma série de irregularidades. O que pode ser considerado cooperativa? Né? Você pegar uma série de pessoas e trabalhar e dividir, né? Se tem margem de lucro, não tem margem de lucro, tem imposto, porque cooperativa tem algumas vantagens tributárias, mas isso nada mais é do que uma empresa. É uma empresa, não é uma cooperativa. Não tem nenhum fim, não tem nenhum. O objetivo, na verdade, maior aí é pegar um valor e dividir entre as pessoas que trabalham. Nada maior, mais é do que uma única PJ com vários sócios. Entendi. Tá? E aí você tem o PJ também, né? Então tem um regime CLT tradicional, CLT Flex, né? Que a gente falou assim, Flex, o mito. que não existe. Claudete, hoje, no nosso mundo real, muita gente trabalhando com PJ, porque os altos salários fazem com que as empresas prefiram esse modo de contratação, o que é benéfico para a empresa, mas a gente tem algumas dúvidas sobre isso. Dúvidas, por exemplo, de jornada de trabalho. Será que eu devo cumprir essa jornada? Será que eu devo bater ponto, como todo profissional CLT? Será que eu tenho que fazer o horário de almoço certinho? A empresa, eu acho que é mais uma regra do gestor, né? Mas como PJ, eu devo seguir essas regras? Eu tenho esse direito? Eu tenho esse dever ou não? Então a gente volta, né, a conversar sobre o amadurecimento da relação, né? Empregado e empregador, né? Então, assim, primeiro, qual foi a forma que você foi contratada? Você contratou para realizar um trabalho por horas? Então eu tenho que cumprir determinadas horas de consultoria para entregar algum trabalho, vão me remunerar por horas? Então como eles vão controlar isso? Então você vai ter que talvez apontar essas horas para dizer, olha, eu para desenvolver essa planilha, para desenvolver esse tipo de software, eu precisei, essa base de dados que vocês me deram, eu precisei de tantas horas. E ele vai pontuar isso em algumas horas. Não, eu tive um contrato por trabalho realizado. Então eu vou ter que entregar o trabalho feito. Se eu vou trabalhar de noite, de manhã, de tarde, na hora do almoço, é problema meu. Eu sou um PJ, eu vou ter que entregar. Então depende muito de qual foi a forma de contratação. E como é a forma, se você está terceirizado. Como é a forma negociado. Se você foi terceirizado para ficar dentro de uma empresa, se nessa negociação você vai ter que seguir as regras da empresa, trabalhar no horário, porque de repente você quer ficar lá 10 horas da noite, a empresa não deixa você ficar 10 horas da noite, porque ela tem um horário de trabalho. Então tudo é uma questão de negociação, contrato, leitura, interpretação. Ambiente então, também, ambiente que você tá. Onde você vai prestar o serviço, como você vai prestar serviço, o que você foi contratado para fazer. Então eu vou marcar cartão, eu não vou marcar cartão, o que foi negociado, eu vou ter que cumprir essas regras. Agora, eu sou um terceiro, a gente tem que entender assim, o que me determina se eu sou um PJ ou se eu sou um empregado, que seria um regime CLT que eu deveria estar seguindo, é subordinação. Eu sou subordinado a alguém ou eu vou lá e realizo o meu trabalho por conta própria. Ou eu sou obrigada realmente a ser subordinado a alguém que está ali me dando ordens, falar faz isso agora, faz isso depois. Agora, então, esse grau de subordinação é que determina se é um PJ ou um CLT. Então, essa área de TI, nessa área de consultoria, a gente vê muito pejotização por conta que o próprio trabalho é um dos profissionais mais maduros que tem na área. Se você pensar hoje, nessa reforma trabalhista, num trabalhador, numa indústria, né, que está pensando e no trabalhador da área de TI, qual deles está mais maduro para enfrentar essa reforma trabalhista? É o profissional de TI. Ele já está acostumado com todas essas formas de PJ, cooperado, CLT Flex, é o que está mais acostumado. Nós somos inovadores. Nós somos adaptáveis. O profissional de TI já é adaptado, já é inovador, já sabe de tudo. Já é flexível. Já é flex. Por isso é que se chama CLT Flex. Uma observação, a gente estava comentando sobre CPJ, né, e CLT, e me corrige se
se eu estiver errada, mas até onde a gente sabe, um CLT, né, um empregado mesmo, ele custa o dobro para a empresa. Então, se você recebe X, você vai custar 2x para a empresa, né? Então, por isso que eles fazem esses jeitinhos, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, é o que a gente está falando, uma questão de bom senso, as empresas precisam sobreviver, o custo trabalhista é muito alto. Então, hoje a gente vê um monte de empresas indo embora aqui do lado, no Paraguai. O Paraguai não tem o custo trabalhista que tem no Brasil, então a empresa, para que ela vai produzir aqui se ela pode montar a empresa lá, faz uma plataforma ali, começa a produzir ali com uma mão de obra mais barata, que custa menos, com menos encargos. A gente vê uma série de empresas indo embora do Brasil porque o custo trabalhista é muito alto, tem o custo dos impostos e o custo trabalhista. Então a gente tem que entender que é uma questão de bom senso. As empresas precisam sobreviver, a gente precisa de um país mais desenvolvido, com mais empresas. Economia, melhorar a economia. Melhorar a economia. E a gente precisa também que os empregados, isso a gente pensa assim também, então não vamos cortar todos os direitos, então de repente... Não, não é isso. É que realmente tem que ser uma questão de justiça. Realmente os empregados também precisam ser bem remunerados, trabalhar com seus direitos, né? Poder ter condições, né? De ter um salário digno, né? De ele trabalhar, de ele se vestir, de ele comer. Hoje o que a gente tem é esmola, vamos falar a verdade. Então você paga o salário, o vale transporte, o vale refeição, coisas que você imagina num país desenvolvido. Quem tem que dar o transporte para o empregado? É o governo. O cara tem que ter um meio de locomoção. O cara tem que ter um salário bom, que ele coma o que ele quiser, onde ele quiser. Qualidade de vida. E tem uma cesta básica, vale refeição, ele tem que ter dinheiro para comer. Hoje a gente tem tudo isso, né? E você CPJ também, porque esse amadurecimento que você fala, quando você passa a CPJ, você tem esse amadurecimento, porque você tem que controlar, na verdade, o que a empresa faz por você, você tem que fazer por você. Sozinho. Então você é seu financeiro, você tem que controlar seus gastos, seu FGTS, a partir de, mais uma vez, os impostos que você tem que pagar, né, que não são poucos. Então, querendo ou não, às vezes se você põe tudo no ponta do lápis, né, ou férias, você acaba tendo melhores, ganhando mais, né, se você for um PJ do que se você for um CLT. Então isso também conta, lógico. As pessoas perguntam, mas eu não vou me aposentar, como é que faz se eu não sou CLT, se eu sou PJ? Então você tem como fazer essas administrações, né? Você tem que amadurecer de tal forma que você realmente tem que cuidar da sua própria vida. Então nós aqui da VIC fazemos exatamente isso. Nós temos os PJs, eles têm lá um lugar onde ele já emite a nota, já calcula os seus impostos, a gente já deixa, ele faz os pagamentos e manda pra gente os pagamentos, então ele já tem um site onde ele já pega os impostos. Por quê? Porque ele tem que saber administrar a própria vida, ele tem que olhar lá, ver que dia que vence o imposto dele, ele tem que pagar, ele tem que entrar no site do banco, fazer o pagamento, né? Então todas ele administra a empresa dele, então ele era o empregado. Então ele chegava no fim do mês, recebia o seu salário e acabou. Hoje não. Hoje ele tem que receber o salário e pagar os impostos referente àquilo, administrar a conta dele jurídica, né? Distribuir aquilo que for para a conta física de uma forma responsável, né? Então eu não vou pagar contas das pessoas físicas na conta da jurídica, tem que ter esse bom senso. Então hoje você tem que amadurecer. O PJ ele tem que ter essa visão de que ele não é mais empregado e que ele tem que saber distinguir muito a empresa dele da pessoa física. E um amadurecimento. Ele tem um contador, né? A assessoria VIC, né? Que é da Claudete, eles fazem exatamente isso, tem essa parte de contabilidade. Então, quando você é um PJ, você tem essa parte da contabilidade que tem que ser feita. Obrigatoriamente, você tem que ter um contador te dando apoio e entender o seguinte, por que eu tenho que ter um contador? Porque você agora tem que entregar uma declaração que você não sabia que precisava e você não é do teu conhecimento, que tem que entregar uma declaração do Simples mensal, que você tem que entregar uma RAIS anual para dizer que você tem funcionário, que você não tem funcionário, porque para o fisco você é um CNPJ, ele não sabe se você é um CNPJ com 100 funcionários ou um PJ que emite uma única nota por mês, você é um CNPJ. Então você tem que dizer para ele se tem funcionário, se não tem funcionário, tem uma série de obrigações que você tem que fazer, que você vai ter que aprender a lidar com isso e a empresa vai ter que dar um apoio. Você tem sempre que ter um apoio de alguém
de um escritório de contabilidade, de um contador, para você aquilo não virar um bicho de sete cabeças, né? A gente costuma dizer o seguinte, né? Quando eu montei a Vicky, eu falei, olha, a ideia da Vicky, a ideia nossa era assim, realmente ajudar a realizar sonhos, as pessoas realmente investir nelas mesmas e montar o próprio negócio dela e trabalhar para que isso não vire um pesadelo. E de repente ser PJ acaba virando um pesadelo, né? Bom, gente, eu tava aqui pensando que é tanta coisa que a gente precisa saber para ser um PJ feliz, que daria uma longa-metragem. Então, o que a gente recomenda como FEMIT para as meninas, para os nossos seguidores todos, que você for migrar de CLT para PJ, procure um especialista. Procure uma assessoria, a Vicky está aqui disponível, a gente vai deixar os contatos da Vicky Assessoria para você mandar as perguntas para a Claudete, ela vai super apoiar, já está aí 27 anos nessa carreira de sucesso. Muito tempo. Muito tempo. E estamos nas nossas mídias sociais. Se inscreva no canal, curta nossas mídias, Dá like no vídeo e beijo. Tchau, obrigada, Tchau, gente. Claudete. Obrigada. Estamos aqui. Até a Qualquer próxima. dúvida,